Bom dia. Esse é mais um dos nossos Café com Coragem, que nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade emocional, espiritual e psicológica. E que desde já então seja um excelente dia para você, seja um grande dia de aprendizado para todos nós, de empoderamento da nossa alma nos momentos de escolhas, no momento de decidir. Enfim, o objetivo nosso realmente é avançar nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Sempre lembrando que o nosso campo, o maior campo de batalha é a nossa mente. E é ali que nós travamos as grandes batalhas, as batalhas das escolhas, as batalhas das decisões. Ali nós vamos tomar a direção para a nossa vida. Então, o objetivo é justamente esse empoderamento dos nossos pensamentos através das nossas emoções. Estamos hoje no 6º dia do livro do pastor Danny Galloway, que é um psicólogo muito renomado, pastor também, que traz para nós lições extraordinárias. O livro dele de Reconstrua a Sua Vida é um grande compêndio, foi muito vendido e auxiliou várias pessoas em toda parte deste mundo. Então que nesta manhã maravilhosa possamos crescer um pouco mais. 6º capítulo, hoje o capítulo que nós vamos pensar é: escolha e cultive uma atitude positiva. Escolha e cultive uma atitude positiva. E a escolha para cultivar e ter uma atitude positiva está relacionada também à nossa mente, à nossa psique, que vai de encontro àquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, dizendo que é necessário que haja uma renovação da vossa mente. Paulo não está escrevendo para o ímpio, Paulo não está escrevendo para aqueles que estão fora da igreja, mas Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Então essa palavra é para nós. Dito isto nessa introdução, queridos, Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 31 até o versículo 32, Jesus fala para nós a respeito da parábola do grão de mostarda. Parábola do grão de mostarda, ele vai dizer assim que o grão de mostarda é o menor de todas as hortaliças, menor de todas as sementes, e é realmente a menor. Mas ele diz que quando cresce se torna uma grande árvore. Pode ler o texto aí. Se torna uma grande árvore e depois as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, quando a fé chegou ao nosso coração, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Depois disso, ela era pequena, mas aí ela cresceu. E depois de grande, o texto diz que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Então ele está falando desse campo de batalha na mente, onde a palavra de Deus vai te falar algo e o adversário vai querer soprar nos nossos ouvidos uma outra coisa, mas enfim, e nós precisamos saber de tudo isso para que tenhamos uma mente renovada através da palavra do Senhor e através daquilo que vai mover realmente as nossas atitudes. Então, escolha e cultive uma atitude positiva. Dentro de por isso que a gente sempre tem falado muito para termos uma boa leitura da palavra, uma boa compreensão da palavra, para lermos a palavra. Por quê? Porque a mente ela vai produzir também os seus pensamentos. A mente vai produzir sentimentos e decisões e que vão nos direcionar a essas tomadas de decisões. Ela está influenciada por vários fatores externos e internos. Agora, se eu tenho uma mente saudável e se eu quero cultivar uma mente saudável, se eu quero ter uma atitude positiva,
Então daquilo que eu vou alimentar vai ser aquilo que eu vou jogar para fora. E aquilo que estiver mais forte dentro de mim vai ser justamente aquilo que eu vou externar. Então aquilo que estiver sobressaindo na minha mente, nas minhas emoções, vai ser justamente o motivo que vai me levar a essas grandes decisões e esse grande comportamento também. Por isso, todo o livro é baseado num cognitivo comportamental e eu preciso então externar tudo isso aí. Bom dia, meus queridos, para você de perto, para você de longe, muita gente boa chegando aí, olha aí que coisa boa para nós, né? Então, primeiro ponto que eu quero destacar aqui para nós, dentro desse livro muito precioso, é que o que a mente puder conceber e eu ousar acreditar, com a ajuda de Deus eu posso alcançar. Então, o que a mente puder conceber e eu ousar acreditar, com a ajuda de Deus eu posso alcançar. Então, esse campo de batalha da mente, essa mente que a cada dia recebe novas informações, ela vai me levar a reagir mediante aquilo que está sendo empoderado ou aquilo que está crescendo dentro de mim. Então, se eu começar a acreditar e acreditar que pode ser realizado determinadas coisas, e a ajuda de Deus com certeza vai me ajudar e me ajudar muito. Comparando as Escrituras Sagradas, o conhecimento que eu tenho de Jesus, o que você tem de Jesus, o relacionamento que você tem com Ele, é importante que nós tenhamos então uma mente positiva e acreditando que nós podemos ir um pouco mais além e que podemos ter outras conquistas. E se eu conheço bem, e se eu leio bem a Bíblia, e se eu tenho separado a cada dia para me ler um capítulo que seja da Palavra de Deus, ainda que eu não entenda nada, mas se eu tenho separado isso, aquela palavra ela vai produzir um fruto em mim, um fruto em cada um de nós, para que assim possamos ir crescendo. E se eu continuar lendo essa palavra, a nossa atitude vai mudando. E a sua atitude, se você começar a ler, confiar e acreditar nessa palavra, a sua atitude pode. Eu alistei aqui. Pode. E aí sempre vai haver duas posições. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. Nós somos seres espirituais e existe uma batalha espiritual. Antes de eu alistar isso, mas eu quero que você lembre que Deus disse uma palavra a Eva. Lembra? Deus disse uma palavra a Eva. Satanás veio e distorceu aquela palavra. Quando nós lemos a parábola que Jesus está contando lá no Evangelho de Mateus, ele vai falar justamente isso, que a semente caiu em um solo, mas vem o adversário e rouba. E ele rouba e ele tenta distorcer aquela palavra. Então o conhecimento que eu vou ter de Jesus pode, a informação que eu vou ter de Jesus pode completá-la ou destruí-la. A palavra de Deus, aquilo que eu tenho de informação pode me completar ou pode me destruir. Pode me curar ou pode me machucar. Pode me fazer conquistar amigos ou inimigos. Pode deixá-lo tranquilo ou pode te deixar perturbado. Pode te tornar feliz ou miserável. Pode torná-la um empreendedor ou pode te tornar um fracasso. Pode te tornar um altruísta ou um destruísta. Por quê? Porque aquilo que estiver em grande poder dentro de mim vai externar. Eu posso extremamente confiar ou não confiar. Quando o Senhor fala para Pedro, para os discípulos do barco, sou eu. E eles falam assim, ele fala assim: se é o Senhor, me faça voltar. Me faça ir ter nas águas com o Senhor. E então Jesus fala assim: vem. E ele vai. E se você for ler,
ele começa a andar, mas ele percebe e ele olha as circunstâncias do momento, ele percebe o perigo e aí ele afunda. Por quê? Porque ele não continuou caminhando mediante uma palavra e com os olhares fitos. Ele olhou as circunstâncias e o momento. Por isso que quando a gente fala assim, pode, porque não é que a palavra não tem o poder, ela tem o seu poder e total e absoluto. Agora, a minha atitude, a minha decisão pode me levar para cima ou pode me levar para baixo. Da mesma maneira como ela pode me levar a uma grande conquista, também se eu estou ouvindo e dando ouvido ao adversário, ela pode me tornar um fracassado. Por quê? Porque passa pelas minhas escolhas, passa pelas minhas decisões. Não somos uma série de robôs, somos homens e mulheres que Deus chamou para nós andarmos numa caminhada de fé. Lembra que o Senhor Jesus, antes de iniciar a parábola, ele diz assim, está escrito, vou falar a este povo através de parábolas, para que ouvindo não ouçam, e vendo não vejam. E assim é a nossa realidade. Eu posso ouvir, se eu não quiser, não vai mudar nada. Eu posso ver, mas se eu não quiser, não vai mudar nada. Se eu ver e quiser confiar pouco, não vai mudar nada. Se eu ver e eu quiser mudar muito, se eu ouvir e quiser mudar muito, eu vou mudar muito. Por quê? Porque isso vai estar empoderado dentro do meu coração. E ele listou aqui, e eu escrevi também para nós, para viver um mundo melhor, para viver no mundo melhor e ser um vencedor e ser um conquistador, torne-se um pensador otimista. Torne-se um pensador otimista. A situação hoje está difícil. O negócio não é muito fácil, mas Deus nos dará vitória. É um pensamento otimista. E se esse pensamento não é apenas chavão, não é apenas uma palavra, mas eu creio de todo o meu coração e de toda a minha alma, vou me tornar um otimista. E aí, apesar da situação, apesar das ondas balançarem o barco, apesar do momento ser difícil, eu vou confiar, acreditar que Deus vai nos dar vitória, vai me dar vitória e Ele vai me conduzir em vitória, porque Ele vai olhar a motivação do nosso coração. É possível isso, pastor? Sim, é possível. Vocês lembram também quando Jesus é parado por aquela mulher do fluxo de sangue? E antes de encontrar essa mulher, ou antes dessa mulher tê-lo encontrado, e ele ter a experiência com ela, e ela ter a experiência com ele, Jesus encontra Jairo que fala assim, olha, em casa a coisa está acontecendo lá, minha filha está morrendo, eu preciso da sua ajuda, da sua intervenção. E ele fala assim, tudo bem. E na metade do caminho aquela mulher para ele. E quando aquela mulher para ele, então, para aquele momento, vem alguém e fala para Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. E aí Jesus olha para Jairo e fala assim, não temas, crê somente. A situação era de morte, o momento era de morte, mas Jairo decide continuar andando sobre as águas independente das circunstâncias. Ele acreditou piamente, severamente, sem duvidar que o Senhor continuaria, porque Jesus disse, não temas, crê somente. Ele manteve uma mente positiva. Ele manteve uma mente positiva. E quando chegou lá, o milagre aconteceu. Eu preciso, você precisa, nós precisamos cultivar uma mente positiva. Porque essa mente positiva vai me levar a ter atitudes positivas. Eu não vou resolver por mim mesmo questões que são de batalha e de cunho espiritual, mas eu vou confiar e eu vou acreditar que o Senhor é poderoso para mudar uma história. Eu não vou tomar decisões baseadas num momento, ou num instante, ou numa situação. Por quê? Porque Deus pode reverter aquilo num piscar de olhar. E é muito fácil isso, pastor? Não é fácil. Se fosse fácil, muita gente chegaria lá. Agora,
se eu quero, se você quer, se nós queremos fazer com que a nossa mente venha produzir otimismo, ela vai aumentando a sua imunidade, e quando chegar o pensamento destrutivo, o pensamento mau, o pensamento que vai tentar distorcer a palavra de Deus, eu vou ter a habilidade para rechaçar este pensamento e confiar em Deus. Dentro dos pontos lá também eu listei um ponto que eu acho importante para mim e para você, que ainda continua dentro dessa mesma linha que eu estou falando para vocês aqui nesta manhã no Café com Coragem. Eu tenho o poder para escolher qual vai ser a minha atitude, e eu basearei a minha atitude pela minha emoção ou pela minha escolha racional, e eu digo racional irracional. Racional no sentido de racional e espiritual, porque às vezes eu vou ter que ir na contramão daquilo que a lógica está me dizendo, mas confiando que Deus é poderoso. No início da minha conversão, na nossa igreja em Lausanne Paulista, tinha um japonês, o nome dele era Maurício. O Maurício tinha uma fazenda no interior do Paraná, e o Maurício então foi para lá. E era uma região onde havia muitas plantações de melancia, e todos os fazendeiros ali estavam plantando melancia. E naquele tempo chegou o momento em que os especialistas começaram a dizer que não haveria chuva. E como você conhece, a melancia é um fruto que 98, 99% dela é água, o restante é a casca. Então, por falta de chuva, eles começaram a dizer assim: não é tempo de plantar melancia, não vamos plantar melancia. E ele foi para uma oração e Deus falou para ele: plante melancia. Plante melancia. E ele foi plantar então melancia. Dentro dessa grande guerra, ele plantou melancia, não confiando na palavra dos outros, mas confiando naquilo que Deus tinha dado para ele. Foi uma decisão irracional, mas racional, porque tudo dizia para ele: não plante melancia. E a grande maioria das pessoas ali não plantaram melancia, mas Deus falou para ele: plante melancia. E ele, sem duvidar, ele falou assim: vou plantar melancia. E eu lembro que o pastor falando, que ele ligou para ele e falou: pastor, eu plantei melancia, e eu vou plantar melancia, estou indo na contramão, e já falei para Deus que eu vou dar 20% de tudo aquilo que vier à minha mão. Plantou a melancia. A expectativa do tempo não foi aquela que realmente o pessoal falou. Houve uma movimentação, houve uma agitação, mas o grande fato e a conclusão de tudo isso foi que o Maurício realizou naquele ano uma grande colheita de melancia, e ele foi um dos poucos que plantou, que ousou plantar a melancia, e naquele ano o que ele ganhou foi algo extraordinário. E eu lembro que foi com esse recurso que as salas do fundo da igreja de Lausanne, lá na Engenheiro Caetano Álvares, salas que foram feitas para reunião de escola dominical, foi feita com esse dinheiro. Mas por quê? Porque um pensamento positivo de acreditar e de crer vai ao contrário daquilo que o sistema quer nos impor. Meus queridos irmãos, eu penso que existe uma chamada do céu para a nossa vida neste tempo. Esse livro foi escrito há décadas atrás, mas eu creio que há uma chamada de Deus para este momento muito atual, para a sua igreja. Existe uma chamada de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para nós começarmos a crer naquilo que é o sobrenatural, naquilo que é o impossível, mas confiando que Deus é quem vai nos dar a vitória. Existem decisões que às vezes nós vamos tomar agora e que possa até ser que doa um pouco na alma, mas o final de tudo isso será uma grande colheita, será uma grande conquista. Eu preciso me conectar com o céu, eu preciso me conectar com o Criador do universo.
Eu preciso buscar fazer com que a palavra de Deus permeie meu coração. Eu preciso pensar com que aquilo que é bom, puro, agradável e perfeito, que domine realmente a minha alma, para que os pensamentos não sejam maus. Lembra que Jesus disse: se o teu corpo forem bons, os teus olhos serão bons. Ou seja, se eu enxergar de uma maneira positiva, de uma maneira de fé, todo o meu corpo será bom e eu vou experimentar algo extraordinário para a minha vida. E essa aqui eu coloquei aqui uma análise para mim dividir aqui com você e para você também me ajudar agora, você que está participando deste Café com Coragem. A sua atitude, a sua própria atitude é o que tornará você completo ou destruído, e não o que acontece com você. Então, o que está acontecendo com você neste momento, ou o que pode acontecer com você amanhã, vai fazer com que a sua atitude seja uma atitude que aquilo seja algo que reverta-se, mude a história, ou algo que vai te destruir. Será algo que vai te levantar e te empoderar e vai te levar para mais perto de Deus, ou vai te destruir. E em meio a tudo isso, o que é que vai dominar o teu coração? A palavra de Deus ou as tuas emoções? Lembrando aquilo que também o texto de Provérbios vai nos dizer: há caminhos que para o homem parecem ser paraíso, mas o final deles é a destruição. Se eu for tomar uma decisão baseada no óbvio, pode ser que eu tenha perdas, e perdas irreparáveis. Mas se eu for tomar uma decisão baseada na confiança em Deus e não naquilo que eu creio, acreditando naquilo que Deus está me falando, pode ser que seja um final glorioso, pode ser que seja um final maravilhoso. Então eu quero deixar para você aqui algumas dicas. Primeira dica: exercite o controle da sua mente. Beijo aí, filhão, Patrícia, Valmir, pessoas queridas, Lili, Deus abençoe demais aí a vida de vocês, Sibeli, Maria, Lenin Pachau, como estás? Bien, como estás, Juliaca? Exercite o controle da sua mente. Trabalhe para que as aves de rapina, trabalhe para que as aves dos céus, trabalhe para que o espírito maligno não venha dominar a sua mente e tente desfazer a palavra de Deus. Procure ter o controle da sua mente. Eva perdeu esse controle, por isso que quando a serpente chega para ela e fala assim: Deus disse isso, Deus não disse isso, Deus disse isso, e ele perverteu a palavra, Eva poderia ter rechaçado, falou: não, Deus disse isso. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ela dá ouvido. Esse campo de batalha na mente é o único lugar onde há um acesso da divindade de Deus e dos pensamentos do maligno. Só que a decisão final, ela vai ser minha, a escolha final será minha. Não importa o que aconteceu, a escolha da atitude ainda será sua. Não importa o momento da situação que aconteceu, a escolha depois de tudo isso, ela vai ser sua. A decisão, ela vai ser sua. Então é essa atitude que vai nos levar. Se eu pensar que de repente Deus pode mudar as circunstâncias, ou que essas circunstâncias podem ser resolvidas em Deus, a minha atitude será uma atitude diferenciada, confiando realmente em Deus. E aí eu vou lembrar e eu vou olhar que aquilo que a palavra de Deus vai me ensinar. Houve uma situação agora, e eu posso pensar que algo que veio para destruir, mas eu posso pensar também: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso não é definitivo, isto é uma batalha, isso é uma situação para provar a minha fé.
E eu posso tomar essa atitude baseado na palavra de Deus. Pode ser que eu tomar uma decisão baseada na palavra de Deus, ou naquilo que o Espírito Santo me falou, ou me trouxe como uma revelação clara para a minha vida, para o meu coração e para a minha alma. Ao tomar aquela atitude, eu vou na contramão de tudo aquilo que seja lógico. Mas o final, e eu quero, queridos, que a gente pense uma coisa muito importante para dominar a questão da nossa mente. Nunca tome uma decisão baseada para uma circunstância, para um mês ou para um ano. Lembre-se que você vai viver muitos anos ainda. Então não tome uma decisão baseada numa conquista que vai ser para um momento apenas. Mas pense que lá na frente, lá no futuro, lá ainda existem anos e anos e anos que virão. E se você tomar uma atitude correta, empoderando o teu pensamento, baseado em Deus, e numa atitude positiva para Deus, lá na frente você vai ter anos de refrigério e de conquista. Muitas pessoas têm sucumbido, perdido o melhor de Deus, porque têm tomado decisões baseadas apenas no momento. E lá na frente esquece que existe uma grande sementeira. Muitas pessoas deixam de fazer aquilo que é o correto hoje, diante da palavra de Deus, e lá na frente perdem a oportunidade de viver o melhor. Domine o teu pensamento, a sua atitude. Esse aqui eu alistei dentro de um outro estudo, mas eu achei importante nós destacarmos aqui nesta manhã. A sua atitude é muito mais importante do que qualquer outra coisa, e a sua atitude é muito mais importante do que fatos, do que circunstâncias, do que outros dizem, do que o seu passado, do que a sua educação, do que o dinheiro que você tem agora ou do dinheiro que você não tem agora. A sua atitude é muito mais importante do que isso. A sua atitude vai determinar esse grande posicionamento que você vai ter. Mais uma vez vou falar de Jairo. Falaram para ele: não incomode mais o mestre, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E Jesus fala para ele: crê somente. A situação que você está vivendo hoje não é definitiva. O momento que você está vivendo hoje não é definitivo. Você ainda vai viver muitos anos hoje. Você ainda vai viver muitos anos ainda. Então esse momento que você está vivendo hoje não é definitivo. Ainda haverá uma nova primavera. Ainda haverá um novo verão, baseado em novos verões e novas primaveras. Se levanta nesta manhã e tenha um pensamento diferenciado e uma atitude diferenciada. É hora de nós perdermos a nossa vida para nós ganharmos. É hora de nós escolhermos aquilo que parece ser o mais irracional e ilógico para termos uma grande vitória amanhã. Continue a andar sobre as águas, continue a avançar. Não permita que fatos ou circunstâncias eliminem a sua fé ou mudem a sua crença. Você foi criado para ser parecido com o Senhor. As intempéries da vida vão fazer com que esse empoderamento desse ser espiritual que nasceu novamente cresça dentro de mim e dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo aconselha que guarde a tua mente, o que guarde a sua mente, o que empodere a sua mente seja aquilo que é bom, puro e agradável. Eu preciso renovar a minha mente para me experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Queridos, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu vou dizer:
Paulo deixa sua carta escrita aos Romanos, não é para os de fora. O texto de Romanos 12 não é para o ímpio, não é para o incrédulo, não é para aquele que não conhece Jesus, não é para aquele que não conhece a Escritura. Paulo escreve para a igreja de Roma, escreve para os romanos dizendo assim: permita que venha um outro pensamento, tenha uma renovação de mente para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não permita que circunstâncias ou fatos dominem a sua vida, mas creiam que haverá um novo amanhecer, creia que haverá um novo dia, creia que haverá uma nova palavra do próprio Senhor Jesus, como ele disse para Jairo: Jairo, os fatos são esses, as circunstâncias são essas, mas não tenha medo, Jairo, creia somente, a tua filha vai viver. E quando ele chega lá na casa, lá as carpideiras estão lá chorando, foram contratadas para chorar, está todo mundo lá e fala assim: não chorem, a menina não está morta, mas dorme, e vão rir dele, e em algum momento também vão rir de você. Mas eu quero falar para você que a vitória, ela vai chegar, a vitória vai acontecer, porque eu estou aí aguardando em Deus e cultivando uma boa mente, uma mente de vida, uma mente de ressurreição, uma mente de salvação, uma mente de crescimento, uma mente de uma nova expectativa. Eu estou renovando a minha mente, não para o coronavírus, mas para o coronavida, não para aquilo que é a morte, mas sim para aquilo que é a vida. Eu estou acreditando, confiando que o tempo está passando tão rápido, daqui a pouco essa vitória vai chegar, a coisa vai voltar ao normal. Eu não tenho a menor dúvida de que aquilo que parecia ser perda será uma grande vitória. Eu não tenho a menor dúvida disso, ainda que às vezes o coração pode sangrar, ainda que em algum momento você pode se abater, mas eu não tenho a menor dúvida que depois de tudo isso vai acontecer uma grande vitória na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Deus é fiel e aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Deus é fiel. Então cultive um bom pensamento, renovar a mente para nós experimentarmos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Pastor, todo mundo vai experimentar isso? Infelizmente não, porque muita gente ainda quer cultivar o seu próprio pensamento, muita gente ainda está se estribando pelos seus próprios caminhos, muitas pessoas ainda estão indo pelas suas próprias escolhas. Só que nós temos o poder dessa escolha, nós temos ainda nas nossas mãos o poder da atitude. Eu posso arriscar para perder 1 hoje e ganhar 5 amanhã. Tudo isso se eu olhar para o futuro e se eu tiver um olhar lá na frente. Posso fazer com que eu tenha um aprendizado e caminhe em cima desse aprendizado com Deus, ou posso fazer com que o aprendizado que eu tive lá atrás, de momentos, prevaleça na minha vida. Aí o que eu pergunto para você: o que você gostaria? Baseado nisso, 12 maneiras, 12 maneiras. Está aqui o Valmir aí, grande amigo aí, que caminhamos muito ali em Tatuí, no tempo que nós caminhamos, então nós nos alimentamos e empoderamos da palavra de fé várias vezes para ele, e aí a gente começa a ver os resultados, e ele viu as experiências e não permitiu que as aves do céu, que as aves de rapina viessem roubar o pensamento dele em relação ao que ele deve fazer, e vai crescendo. Deus abençoe muito, Valmir, essa experiência. 12 maneiras de eliminar o pessimismo e ativar o otimismo, porque tudo isso aqui, queridos, todas essas técnicas, elas são baseadas no experimento. Eu só vou experimentar se eu colocar em prática, é igual a palavra de Deus. Eu só vou experimentar se eu colocar em prática. Se eu não colocar em prática, eu nunca vou experimentar. Deus, ele é fiel à palavra dele. Se eu colocar em prática a palavra dele, ele é fiel para me sustentar. Ele não é fiel às minhas mazelas, ele é fiel à palavra dele. Então, 12 pontos. Primeiro,
Torne-se todos os dias um embaixador de boas palavras para cada pessoa que encontrar. Anote aí, meu querido. Anote aí, querida. Torne-se todos os dias um embaixador de boas palavras para cada pessoa que você encontrar. Seja então um otimista. Por isso a importância de ler a palavra de Deus. Se eu leio, eu vou cada dia compartilhar. A pessoa pode vir com um pensamento negativo ou estar vivendo uma situação negativa. Torne-se embaixador e compartilhe uma palavra positiva para você. Segundo, não importa o que aconteça, procure o bem e certamente você vai encontrar. Não importa o que aconteça, procure o bem e certamente você encontrará. Não importa o que aconteça, procure o bem, certamente você vai encontrar, avance e caminho. 3. Por um ato de sua vontade, preencha a mente com o que é positivo. Tome uma decisão nesta manhã, meu querido amigo do Café com Coragem, por um ato de vontade. Não, nesta manhã, preencha sua mente com aquilo que é positivo. Vamos fazer aquilo que Paulo disse. No mais, irmãos, o que possa tomar conta da sua mente seja aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama. Se existe alguma exortação, que Jesus Cristo guarde teu coração, guarde as suas emoções. Quando vier uma situação, acontecer alguma coisa, deliberadamente, por vontade, escolha. Quando nós devemos encher o nosso coração de gratidão e de alegria, em meio ao sofrimento, sim. Quando tratados injustamente, sim. Quando mal compreendidos, sim. Quando usados para a vantagem dos outros, sim. Quando as coisas vão bem, sim. Quando as coisas vão mal, sim. Em todas essas coisas nós precisamos agradecer a Deus. Por quê? Porque o que vai cultivar o meu pensamento é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e você foi chamado segundo o seu propósito, todo o sol do mundo e nenhuma chuva, eis o deserto. Se você toma uma boa atitude, você pode ter certeza que todo o sol do mundo e nenhuma chuva vai fazer com que as coisas más aconteçam com você, porque o teu coração é marcado por gratidão e você vai conseguir extrair daquela situação algo maravilhoso e você sai dela sempre como um grande vencedor. Então, o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, por isso que ele vai deixar essa lição para nós. Quarta lição: nunca se renda às emoções negativas. E eu vou repetir isso. Nunca se renda às emoções negativas. Nunca se renda a emoções negativas. Não seja uma pessoa vingativa. Não permita que a vingança alimente a sua alma. Não permita que a tua alma cultive sentimentos de vingança para ferir alguém ou outrem. Não permita que isso tome conta de você. Reconstrua a sua vida. Lembre-se que dentro de você existe a essência do eterno. Lembre-se que dentro de você habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra que Jesus fez questão de vir habitar dentro de você. Rechace esses pensamentos. As aves dos céus vão querer aninhar-se na sua mente e ganhar espaço ali. E dentro desse campo de batalha, vá para a luta. Exercite a palavra de Deus e saia vencedor. Pratique o princípio da substituição. Eu vou repetir isso para ficar bem claro. Pratique o princípio da substituição. Como é isso, pastor? Vamos fazer igual o Francisco de Assis disse: onde houver ódio, que eu leve o amor. Troque o ódio por amor, o medo por fé,
desesperança por esperança, avareza por generosidade, tristeza por alegria, reclamação por gratidão, preocupação por confiança, culpa por perdão. Vamos dizer e fazer a oração de Francisco de Assis, né? Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver a falta de fé, que eu leve a fé. Onde houver a vingança, que eu leve o perdão. Nós precisamos colocar em prática. 6. Impeça que as coisas sugestivas, lascivas, pervertidas, imorais, vulgares entrem na sua mente, mas faça com que a coisa boa, acreditar que Deus te dará algo diferenciado, que Ele acrescentará algo sobre a tua vida, que Ele vai te dar coisas maravilhosas e que Ele vai trazer para você um grande aprendizado. Permita que Deus enche o teu coração da paz e da alegria dEle. Lembre-se que a alegria do Senhor é a tua força. Então se alegre no Senhor, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. E lembre-se, queridos, mais uma vez eu vou dizer isso, você vai viver muitos anos ainda. Então não tome uma decisão em situações que podem durar a alegria 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas confie que Deus, Ele é poderosíssimo para fazer com que anos sejam marcados por grande alegria. Anos. 7. Veja o bem nos outros. Veja o bem nos outros. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Olhe para as pessoas, extraia de cada uma dessas pessoas aquilo que é positivo. Olhe nelas e enxergue a virtude e expresse essa virtude. E você vai ver só que o lixo que fica alojado na tua mente começa a sair fora. O autor do livro escreveu aqui, e eu achei que dá para encaixar nesse ponto. Coloque lixo em sua mente, você terá que eliminá-lo. Coloque bons pensamentos em sua mente e boas ações, e as ações irão aparecer. Perdão, deixa eu repetir de novo. Coloque lixo na sua mente e você terá que eliminá-lo. Coloque bons pensamentos em sua mente e as boas ações irão aparecer. Permita que o teu coração se encha dos bons pensamentos. Permita que a sua mente encha-se de bons pensamentos e as boas ações vão permanecer. 8. Esteja determinado a tomar uma atitude amorosa, divina para com os outros. Eu vou repetir. Esteja determinado a tomar uma atitude amorosa, divina para com os outros. Faça isso. Faça isso. E você vai ver que Deus vai te dar vitória. Vamos mudar de atitude, vamos mudar de comportamento e Deus vai nos dar a vitória. 9. Expresse sua consideração e os seus sentimentos bons em relação aos outros. Expresse sua consideração e o seu sentimento bom em relação aos outros. Não permita que Satanás use a sua boca para expressar sentimentos maus, porque quem vai ficar mal vai ser você. Mas expresse sentimentos bons para com os outros e você vai ver que do seu interior fluirão rios de águas vivas. 10. Pratique a oração positiva. Não aquela oração para quebrar a perna de alguém, não aquela oração que vai dizer assim, o poder de Deus, Senhor, olha, aquele irmão vai quebrar as pernas para saber o Deus que eu sirvo. Não cante aquela canção que vai dizer assim, quando eu passei pela prova e não me ajudou, aquele que não viu quando eu passei pela prova não me ajudou, esse vai se lascar. Não. Você é alguém chamado pelo Senhor, um embaixador do reino. Então pratique uma oração positiva. Senhor, tem misericórdia deles. Salva, alcance, transforma, mude o coração. Nada vai clarear mais a nossa mente do que aquilo que está dentro do nosso
da nossa oração. Nada mais vai clarear a nossa mente, a não ser aquilo que está dentro da nossa oração. Então, ore para que o Senhor possa nos fortalecer. Lembre-se, se Deus é por nós, queridos, lembre-se disso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se houver dentro do nosso coração sentimento de vingança, sentimento de destruição, quem vai ser conosco? Quem será por nós? O adversário? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Agora, e se Deus for contra nós? Se nós não estivermos exercendo a palavra de Deus? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam na justiça humana bambeiam, cambaleiam, caem, se entregam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Paulo vai falar: eu sei em quem tenho crido, e eu posso passar por todas as coisas, pois eu sei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ser uma situação, pode ser uma outra situação, mas enfim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. 11. Você pode cantar com a seguinte verdade: Deus é bom e tem um plano para a sua vida. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a saúde vier, Ele é Deus. Se a enfermidade vier, Ele é Deus. Deus é Deus em todo momento e em todas as circunstâncias. Deus está acima de tudo e acima de todos. Se Ele abrir porta, Ele é Deus. Se fechar a porta, Ele vai continuar sendo Deus. Se a alegria vier, Ele é Deus. Se a tristeza vier, Ele é Deus. Se culpado, se pesado for, Ele é Deus. Se não, vai continuar sendo Deus. Ele é Deus. Espere o melhor e você receberá. Espere e confie que Deus te dará o melhor e você receberá. Não confie nos homens. Não espere pelos homens. Não espere da justiça humana, porque nós sabemos que todo intento, mesmo humano, ainda é maligno. Nós temos enxergado na nossa geração e nós temos visto que a própria justiça ultrapassa os seus próprios limites, porque todo intento ainda é mau. Então espere o melhor e você vai receber o melhor. Tenha atitudes diferenciadas. Deus é Deus. 12, para nós fecharmos com isso. Faça essas afirmações positivas em alta voz. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, meus irmãos. Eu estou falando de posicionamento, atitudes e renovação de mente. Deus é mais forte do que o mais forte. Deus é mais forte do que qualquer outro que seja mais forte. Deus é a minha fonte. Deus tem um plano para a minha vida. Deus transformará em bem uma situação má. Deus me perdoa. Deus está comigo. Nada é impossível para Deus. Jesus Cristo é o grande transformador de atitudes. A nossa atitude vai mover a mão de Deus em nosso favor. A nossa atitude vai fazer com os olhos de Deus possa acontecer. E eu encerrando com aquela atitude que Abraão teve, já que eu cultive um bom pensamento e uma boa atitude. Nessa lição 6 eu quero encerrar com a ação de Abraão, quando Deus fala para Abraão: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho a quem você ama. Eu imagino uma pessoa que esperou tanto tempo para ter alguém que ele esperava há anos, e ele alcançou. E Deus falou para ele: me dá o teu filho, o teu único filho. E Abraão foi sacrificar, sem titubear, Deus em primeiro lugar.
o amor a Deus em primeiro lugar. E ele foi sacrificar o seu filho. E ele disse: agora eu sei, Abraão, que verdadeiramente temes a Deus. E Deus devolveu a ele o seu filho. E Deus devolveu a ele aquilo que realmente ele ama. Essa é uma atitude de fé, uma renovação de fé, confiando que Deus me dará, Deus te dará aquilo que você ama. Por isso, cultive bons pensamentos, cultive boas atitudes, tenha boas atitudes, tenha boas ações. Você não vai perder, pelo contrário, você vai ganhar. E se as pessoas disserem que você é tonto e que você é besta, não se preocupe com o que eles estão dizendo. Se preocupe com aquilo que Deus está dizendo. Porque o Senhor, no pensamento que Ele teve para Abraão puxa, agora eu sei que você não me nega nada e que verdadeiramente você me ama. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia para todos nós. Que o Café com Coragem possa ter empoderado a tua mente. Cultive bons pensamentos. Cultive boas atitudes. Rechace tudo aquilo que não vem de você. E você vai ver, querido, Deus é fiel. O coração do homem está na mão de Deus e ele vai balançar para o lado que ele quer. Toda situação está na mão de Deus. Ele tem o domínio de tudo e Ele tem o domínio de todos. O Senhor te guarde, o Senhor te sustente e o Senhor te fortaleça. A Ele seja o amém para a glória de Deus Pai. E mais uma vez, como nós fazemos sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com Ele também nos dará todas as coisas. Vocês são uma bênção na minha vida. Amo todos vocês. E vocês são a razão pela qual todos os dias nós nos reunimos aqui. E que Deus nos ajude e que através de nós Ele possa levantar uma geração extremamente poderosa para este tempo agora pós-pandemia. A vida vai prevalecer sobre a morte. A vida vai prevalecer sobre a morte. A existência vai prevalecer sobre a morte. A ressurreição vai prevalecer sobre a morte. Então, guarde o teu coração, guarde a tua alma. Te amo em Jesus. Que o amor maravilhoso de Jesus Cristo possa permear o nosso coração e a nossa alma. Um ótimo final de semana a todos. Terça-feira nós nos encontramos aqui no Café com Coragem. Exercite na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo bons pensamentos, boas palavras. Podemos não mudar o mundo, mas o mundo ao nosso redor vai ser mudado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Tchau, tchau.